Nossos cooperados fizeram sua parte e a diretoria superou todas as expectativas. A empresa ressurgiu da mais profunda crise de sua história. Com trabalho e muita dedicação de todos, hoje inauguramos uma nova Cotraps, cheia de energia, fé e muita vontade de vencer. Orgulho de ser Cotraps, transporte e cidadania. A experiência que eu posso contar da convivência com a Cotraps quando estivemos à frente da Etufor foi uma experiência que pode remontar assim, uma história de muita batalha, de dia a dia, de redesenho, onde um grupo de pessoas, liderado pelo Célio e pelo Robério, nos procurou e que a gente viu que tinha a necessidade de uma proposta de que um ganho de eficiência, um ganho de tecnologia era necessário para que a Cotraps pudesse alçar novos voos, né? Hoje é uma grande empresa, uma das maiores empresas de transporte do estado do Ceará, portanto do Nordeste também, e acho que voos futuros vão propiciar a cooperativa a condição dessa integração, né? Que é onde você cuida não só do serviço de transporte de Fortaleza, mas cuida também da vida do cooperado. A Cotraps é uma grande parceira do Sicredi, parceira de longa data, que trabalha com a gente de maneira bem forte há um longo período. É claro que a Cotraps passou por momentos de dificuldade, mas soube se reerguer, soube se reinventar e hoje é uma cooperativa de transporte forte, cooperativa sólida, que continua com essa parceria com a Sicredi de maneira assim realmente duradoura, e nosso desejo, nosso anseio é que a gente consiga consolidar esses laços com a cooperativa por longos períodos. Então a intenção é essa, nós acreditamos na atual gestão, uma gestão que reergueu a cooperativa, uma gestão que tem compromisso com o cooperado. Nós fazemos a publicidade nos transportes alternativos, vi a ascensão da cooperativa e vi também seus altos e baixos. Em algum momento ajudei a cooperativa e com o maior prazer cheguei a pagar uma conta de luz para que a cooperativa pudesse funcionar. E hoje com a nova diretoria estou vendo aí a nova ascensão, estou vendo aí a cooperativa de vento e popa, com um futuro promissor. Amigos guerreiros da Cotraps, nossos irmãos cooperados, passamos por momentos de grandes dificuldades, mas finalmente chegou o momento tão esperado que agora vamos virar a página da história da Cotraps. Com a união de todos vocês, Deus nos abençoou, com a diretoria, com a população, com os operadores, hoje estamos reescrevendo a história da Cotraps. Contem comigo para tudo. Um abraço, deputado Bruno Pedrosa. Ei, Mauro, a casa agora está arrumada. Conseguimos entregar para os nossos cooperados uma solução confiável e responsável de rentabilização de suas operações. Primeiramente a gente tem que agradecer os cooperados que confiaram nessa fórmula nova de remuneração da cooperativa, de remuneração dos cooperados. De nada adiantaria ter uma fórmula se realmente os cooperados não estivessem na rua, trabalhando, fazendo acontecer o dia a dia da cooperativa. E daqui para frente, a união dos esforços de cada um é que garantirá uma remuneração justa e digna para cada um dos cooperados. O nosso compromisso, quando assumimos a diretoria da Cotraps em 2015, foi, a partir do momento que devolvemos os carros a todos os cooperados, trabalhar para melhor rentabilizá-los. E, portanto, temos trabalhado diuturnamente, eu, Célio, Estênio, a diretoria por completo, nesse intuito. A partir de amanhã, estaremos antecipando o que havíamos planejado para o mês de dezembro. Portanto, estabelecemos um teto de gasto para a cooperativa. E a taxa de administração, ela será menor quanto maior for a quantidade de veículos produzindo. Outro detalhe importante é que, dentro da taxa de administração, já estará incluída a rúbrica do rateio de perdas e da cota-parte. A partir de agora, a receita do cooperado será 100% do que for produzido por este cooperado, deduzido as antecipações e o combustível, pois
a partir de agora, o combustível será 100% abastecido pela cooperativa. Importante dizer, cooperados, que para chegarmos neste momento, durante todo esse período, tivemos que contar com a colaboração de nossos funcionários, de nossos operadores, do Conselho Fiscal e, em especial, de todos os cooperados, pois sem estes nada seria possível. Tenham todos a certeza e convicção que a partir de hoje estamos reescrevendo uma nova página na história da Cotraps.